Missões cumpridas e iniciadas. Kedin. Vanessa gostava da companhia da viscondessa e de sua corte. A religião do rei feiticeiro se espalhou como fogo após a batalha e a desgraça dos sacerdotes, e isso significou que praticamente todas as pessoas presentes se tornaram adeptas de suas doutrinas. Tornou-se tão difundido na cidade que era quase impossível para alguém de fora da fé prosperar verdadeiramente. Portanto, as taxas de conversão duplicaram. Vanessa lembrava-se vagamente de como uma religião da casa de seu mestre tinha como alvo governantes, nobres e chefes para conversão, prometendo riqueza e vitória, acreditando, exatamente como se viu, que o povo se juntaria à religião do governante, seja da boca para fora, motivado por avareza e desejo de conexões que a antiga fé não oferecia mais, ou por lealdade. Qualquer uma serviria. Parecia, ao olhar ao redor da mesa, que aquilo estava em seu mundo. Ela, no entanto, como emissária pessoal do rei feiticeiro, era uma celebridade na mesa. Era uma rara oportunidade de obter uma visão privilegiada de como ele era. Ela sentou-se perto da viscondessa, ao seu lado esquerdo, enquanto Uti sentou-se à sua direita. Ainda parecia estranho para a camponesa sentar-se perto da cabeceira de uma mesa, mas depois de incontáveis horas de treinamento em boas maneiras, ela estava pelo menos confiante de que não envergonharia seu mestre pelo uso involuntário dos modos rústicos de sua criação. Curiosamente, embora ela tenha optado por comparecer na forma de uma fúria, ninguém piscou. Ela olhou ao lado dela, fazendo silenciosamente a pergunta a Cersei. É porque você vem do reino feiticeiro. Todo mundo na cidade sabe que você está aqui agora, e todo mundo sabe que a maioria dos servos de Sua Majestade não são humanos. Ela sussurrou suavemente. Vanessa assentiu com compreensão. Faz sentido. As perguntas começaram e, bem, para ser justa, ela fez o possível para responder, promovendo a boa vontade dele, e a prosperidade que traçava o caminho que ele traçou para todos eles. Ela falou da opinião favorável dele em relação aos comerciantes honestos, e de como o ciclo da moeda poderia ser usado para promover o aumento da riqueza geral, relembrando as lições que tivera de economia durante o tempo que passaram juntos, quando ela não passava de atendente de acampamento. Sério, então você era apenas uma camponesa? Um sujeito de aparência rude com barba grisalha disse sentado em uma cadeira. Ele se inclinou com interesse. Agora você está fazendo tudo isso? Ela assentiu enfaticamente. Meu tempo com o rei feiticeiro me mudou muito, passei de humana para uma fúria erínea, mas essa é a menor mudança. Ela estendeu o braço com as garras para cima, e tocou a pele dourada com a mão livre. Essa pele dourada, e corpo endurecido, minhas asas, meus chifres, as navalhas que rasgam o aço como uma faca corta o papel, essas parecem grandes mudanças, mas eu lhe digo que elas são pequenas. Minha maior mudança foi aqui. Ela disse, e apontou para sua cabeça. Seus chifres? Mas pensei que você tivesse dito. Ele começou, e ela o interrompeu com uma risada que era docemente feminina, e extremamente predatória. Não, a maior mudança foi o que ele me ensinou, e o que aprendi em Nazarick desde então. Ele abriu meus olhos para um mundo maior do que eu sabia que existia, aprendi a pensar, a ler, a raciocinar, e planejar, aprendi tudo o que quis. Tenho um corpo perfeito para minhas tendências naturais, e para meu serviço, mas educar-me me abriu para habilidades cada vez mais diversas. Ela fez uma pausa, e bebeu um pouco de vinho, depois colocou-o de lado, e apoiou o cotovelo na mesa, e apoiou o queixo na palma da mão. Diga-me, meu senhor, os camponeses da sua propriedade sabem ler e escrever? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Não. Mas eles realmente não precisam dessas habilidades para suas tarefas, eles sabem cultivar, caçar, lutar um pouco, e realizar tarefas simples. Ele pareceu um pouco intrigado com a pergunta. Algum deles poderia falar por um Deus, guiar os defensores da humanidade para um fim desejado, comandar e liderar exércitos inteiros em combate? Ela perguntou. Não, ele disse honestamente. Como você sabe? Você sabia que a General Eyre não passava de uma camponesa? Agora ouvi dizer que a estão chamando de grande matriarca, e ela está governando uma das cidades que mais cresce no mundo. Ela lidera uma das maiores e mais diversas divisões militares que já marcharam, e ela nem sabia ler até que o rei feiticeiro a ensinou.
Ao abrir sua mente, ele liberou seu potencial em inúmeros assuntos, e conseguiu para si um grande líder. Ao me educar, ele viu que eu poderia desempenhar um papel na mudança de minha nação. Quando a princesa Renner educou seu guarda-costas, ela criou, a partir de uma criança camponesa faminta, o guerreiro mais forte de sua cidade, depois do guerreiro-chefe real, Ibrahim Unglaus, e por causa de quem ele se tornou, eles conquistaram para o seu lado a maior arma da teocracia, a General Zetsumei. Pode ser que em sua propriedade exista um gênio escondido enterrado sob montanhas de ignorância, e tudo o que você precisa fazer para se beneficiar disso é vê-lo nutrido para que cresça como as culturas que eles plantam agora. 3 vezes em poucos anos, o talento foi revelado ao criar outros, e dar-lhes a oportunidade de crescer. O que me faz pensar, você tem certeza de que não vale a pena investir em seus camponeses? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. Ele olhou para o prato, refletindo sobre o que ela havia dito. Talvez valha a pena tentar, não tenho feito muito esforço para atrair os professores para minhas terras, mas o gasto é muito pequeno, suponho que não perco quase nada se não der certo. Solicitarei um amanhã. Ele disse. O resto da noite foi bem assim, com Vanessa exaltando as virtudes que ela tinha visto em plena exibição em Irrantel, e dentro de carne. Ela contou-lhes a história do menino Goa, cuja mãe havia sido abençoada pelo rei feiticeiro, e de sua bondade para com as crianças sob seu governo. Algumas dessas histórias eram conhecidas, outras não, mas só levantaram mais questões à medida que a noite avançava, até que finalmente o último copo foi esvaziado, e o último prato ficou limpo, exceto por uma única mordida, uma promessa simbólica do desejo de voltar outro dia. Vanessa, por sua vez, honrou esse costume, deixando um pequeno pedaço de carne no meio do prato com o garfo ainda perfurando o delicioso pedaço. Ela olhou para ele com saudade, mas deixou-o lá. Cersei percebeu isso, e seus lábios se curvaram em um sorriso agradável. Você conhece nossos costumes? Vanessa desviou o olhar da última mordida para encontrar os olhos da viscondessa. Sim. Sua Majestade diz que em todas as terras o costume é o Rei Supremo, portanto, onde quer que eu vá, devo aprender os costumes, e imitá-los ao mais alto grau possível, de modo a me tornar uma boa hóspede, e mostrar respeito aos meus anfitriões. Mas admito, a comida estava tão boa. Me arrependo deste. Ela deixou seus lábios formarem um sorriso provocador, provocando uma risada da viscondessa. Então vá em frente, termine. Como posso ficar chateada quando vocês dois gostam de nossa comida, e honram nossos costumes? Ela riu, e gesticulou educadamente para a última mordida, que Vanessa comeu prontamente. Os outros convidados da mesa trocavam olhares de aprovação, pois o próprio Deus que muitos deles agora adoravam se dignou a fazer com que seu representante escolhido mostrasse respeito aos seus costumes. Isso foi muito bem recebido, e provavelmente não será esquecido, era como se dissesse: honrarei um povo digno. Agora, porém, eu deveria descansar um pouco. Amanhã de manhã voltarei para Sua Majestade. Embora, se lhe agradar, Vossa Graça, eu gostaria de voltar aqui depois de tudo o que foi dito e feito, e ver esta cidade como uma turista. Estou ansiosa para experimentar o que esta cidade em crescimento tem a oferecer. Ela disse em sua voz mais formal e real. Foi um momento de nervosismo. Ela havia praticado aquela frase 1000 vezes sozinha em seu quarto, desejando toda vez que tivesse o dom natural de nobreza que o rei feiticeiro possuía, ser tão nobre sem prática. Ah! Que sonho! Parecia, no entanto, que ela havia se saído bem, e a fúria ficou de pé como a viscondessa, e Vanessa fez uma reverência em sua direção. Seria um prazer recebê-la novamente, mas da próxima vez fique comigo como minha convidada, em vez de em uma pousada. Ela respondeu: como desejar, Vossa Graça, você é muito gentil com esta humilde serva. Vanessa respondeu, mantendo o olhar baixo enquanto falava, e terminava a reverência. Ela se endireitou, e os convidados, assim como ela mesma, foram embora. Quando ela voltou para seu quarto, só havia uma coisa a fazer: relatar seu sucesso. A mensagem foi imediatamente conectada a um certo arquidiabo. Demiurgo, está feito. Ela disse melodicamente. Bem-sucedido? Ele perguntou. A Rosa Azul saiu esta manhã, e a Viscondessa e seu conselheiro Utis provavelmente vão brigar para ver quem vai se mover com a guarda municipal e a milícia, mas um, ou ambos, junto com pelo menos 8.000 homens e mulheres combatentes, passarão pelo portal,
e chegarão a parte amanhã. Reservei um quarto para passar a noite, a fim de observar a partida deles amanhã, antes da minha. Ela disse sucintamente. Pelo menos 8.000. Não tenho um número exato. Ele disse, sua voz implicando uma certa infelicidade com a incerteza dela. Essa é a força total de guarda que eles estão enviando, não inclui voluntários, cujo número é imprevisível. Se você quiser uma estimativa, eu não ficaria nem um pouco surpresa se metade da maldita cidade fosse voluntária. A fé centrada nele é incrivelmente popular aqui. Eu vejo. Sua voz assumiu um tom de aprovação nessas duas palavras simples. Tenho certeza de que Lord Ains irá recompensá-la por isso. Ele adicionou. Nosso Senhor escolheu me criar como sou. Só tenho gratidão, já sou recompensada por poder continuar a servi-lo. Ela respondeu, sua voz carregava uma pequena sugestão de repreensão por ela estar motivada por algo mais. Todos nós também. Ele respondeu, sua voz, que nunca se desculpava, carregava uma sugestão de reconhecimento, mas não foi isso que fez com que os pelos do corpo dela se arrepiassem quando ele falou. As palavras dele se repetiram em sua mente uma dúzia de vezes naquele momento. Todos nós também. Nós. Com essa única palavra, parecia que ele estava oferecendo sua aceitação a ela, algo que nenhum outro ser de Nazarick, exceto Sua Majestade, havia aparentemente considerado. Ou se tivessem, nunca demonstraram. Jantar, e uma música quando eu voltar? Ela perguntou. Hoje recebemos 2 serial killers do Império, nada menos que irmãos. Ele disse em resposta. A culpa neles. Ela sondou. Sem dúvida. Ele respondeu. Então estou ansiosa por isso. Ela disse brincando. Assim como eu. Ele disse com uma voz aparentemente neutra, mas a intuição dela se acendeu, e detectou uma nota de antecipação por trás dela. Reino de Restize. Renner estava sentada em seu quarto, mas não estava sozinha. Ela tinha 2 companheiros com ela. O primeiro foi o sempre presente Crin. Ele estava por perto, sempre o guarda-costas leal, mas seus olhos. Ela sempre o sentia mais nela, amando, sonhando, até adorando. Seus olhos, entretanto, só olhavam para ele naqueles momentos em que ele desviava o olhar por breves momentos, e nesses momentos sua mente era um vento forte. Ele é meu, 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 meu. Ela pensou várias vezes, apenas para olhar de volta para seu segundo companheiro. Aquelas pequenas indiscrições, e os olhos famintos, e loucos da princesa dourada nunca seriam notados por estar companheira, porque estar companheira era uma caixinha inocente. Para ser mais preciso, uma caixa quebra-cabeças, composta por fechaduras de cada lado da caixa, que ela já vinha mexendo há muito tempo, e que quase havia resolvido. Das 6 fechaduras, apenas uma permaneceu, a mais diabólica de todas, mas não escaparia ao seu domínio para sempre. Ela ficou obcecada pela caixa durante seu exílio enquanto Clean estava fora. Isso lhe permitiu, por incrível que pareça, concentrar-se intensamente na caixa, e em seus segredos para passar o tempo, mas também para provar seu valor ao seu mestre. Mais de uma vez ela agonizou com a possibilidade de fracasso, e o que isso poderia significar para ela, ou para Clean em seu cativeiro, se ela não conseguisse progredir. Lady Albedo lhe dissera que era um teste, e uma mente simples teria concluído que o teste era simplesmente a própria caixa. Ela sabia que não, o teste era mais do que a caixa, o teste era a sua capacidade de trabalhar dentro do teste enquanto a tensão do mundo exterior, e a ausência do seu cachorrinho pressionavam a sua mente. A inteligência diabólica e divina do rei feiticeiro ficou claramente clara naquele dia, quando ele perguntou preguiçosamente sobre o progresso dela enquanto Clean estava fora, e foi apenas por pura sorte que ela foi capaz de dizer que havia resolvido um dos 6 problemas. A resposta dele foi um parabéns indiferente, e ela sentiu a sala se fechar sobre ela por um momento, como se dissesse que precisava fazer melhor. A segunda fechadura havia sido destrancada no dia de seu retorno, poucas horas antes, e foi com grande alívio que ela relatou isso na chegada de Albedo. Agora ela tinha apenas uma, e ela tinha um prazo autoimposto com base em seu melhor palpite sobre as expectativas deles, de que ela triunfaria sobre a caixinha quando o reino fosse restaurado. Princesa, você está trabalhando tanto. Por favor, descanse. Clean disse enquanto soltava um suspiro, e colocava a caixa no chão. Ela balançou a cabeça. Clean, não posso. Ela disse simplesmente. Por que não?
Fico feliz que você encontre tanto prazer neste presente do rei feiticeiro, mas você não deveria se esforçar tanto. Por favor, me perdoe, mas me preocupo com o seu bem-estar. Você já passou por tanta coisa. Ele parou, sua voz cheia de emoção por toda a tragédia que ela teve que suportar. A preocupação dele a tocou profundamente, e repetidamente o vento forte gritava em sua mente: Ele é meu, todo meu, e de mais ninguém. Como desejo acorrentá-lo, ó, adorar a mim, e somente a mim. Ela fechou os olhos para conter a expressão que sentia crescendo dentro dela. Muito bem, vou descansar alguns minutos, estou um pouco cansada, você pode cuidar de mim enquanto eu durmo de novo? Desde que o pai, eu. Ela baixou o olhar, e desviou o olhar, a mentira fluiu suavemente de seus lábios treinados enquanto ela fingia que a morte de seu pai a deixará com medo da escuridão, e de ficar sozinha enquanto dormia. Claro, minha princesa. Ele disse obedientemente, e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Ela caminhou até a cama, e deitou-se, descansando suavemente os cabelos dourados no travesseiro, e ele tomou seu lugar ao lado de sua forma perfeita. Ela fechou os olhos, e ele segurou sua mão. O quanto ele amava essa linda garota era o que ele pensava. Perfeita, gentil, o epítome da nobreza. Quando menino, ele sonhara o sonho louco de se casar com ela, sabendo que isso nunca aconteceria. Nas planícies Katze, Bren falou por ele, e o rei quase concordou. No entanto, a essa altura, ele sabia que até mesmo isso era uma esperança louca. Uma princesa se casava pelo bem do reino, nunca pelo bem de seu próprio coração, muito menos pelo bem do coração de algum órfão transformado em escudo de carne. Tudo o que ele podia fazer, tudo o que ele poderia esperar, tudo o que girava em sua mente, era que ele deveria passar a vida protegendo-a por todos os meios necessários, e quando seu coração fosse quebrado em 1000 pedacinhos quando ela se casasse com um nobre, para que ela pudesse encontrar alguma felicidade, e que ele pudesse encontrar consolo protegendo e ensinando quaisquer filhos que ela pudesse ter. Qualquer outro futuro, exceto a sua morte, era impossível. Ainda agora, pode realmente ser. Será realmente possível que o rei feiticeiro quis dizer o que disse a ela? Ele afastou o pensamento, ainda queria pensar mal do monarca morto-vivo, e agarrou-se amargamente à morte de Gazef Stronov. Mas mesmo isso havia se desgastado quando ele conquistou sua autoproclamada irmã mais velha Zechi para o seu lado, e começou a transformar seus desejos em realidade. Foi ainda mais corroído pelo apoio que ele viu para a restauração de seu reino, e como o plano magistral minimizou os danos à população. Um tijolo de cada vez, seu muro de amargura estava sendo desmontado, e substituído por algo novo. Respeito. A respiração de sua princesa dourada tornou-se uniforme e lenta. Ela estava dormindo quando uma batida rítmica soou em sua porta. Era um som familiar, e só poderia haver uma origem para ele. Ele foi abri-la para o visitante, e lá estava, como esperado, Bren Unglaus. O que o traz aqui esta noite, Bren? Clem perguntou curioso, mantendo a voz baixa para não incomodar a princesa. Bren deu a Clem um sorriso inteligente, e até malandro. Ela ainda não se sente confortável dormindo sem você, hein? Seu tom sugeria algo um pouco ilícito, mas sua voz era igualmente baixa e atenciosa, dizendo a Clem que ele estava apenas brincando. Ainda assim, foi o suficiente para fazer o guarda-costas loiro ficar vermelho cereja. Bren abafou a risada, e lentamente sua expressão tornou-se mais séria. Amanhã partiremos para retomar a capital, queria saber se você e a princesa vão conosco amanhã, ou vão ficar aqui em Elibera. Clem soltou um suspiro cheio de alívio, seus músculos visivelmente relaxados. Está realmente acontecendo, não está? Sim, a renovação do reino, a restauração do monarca legítimo, e a menos que eu erre meu palpite, você também quer dizer o fim da maior parte da antiga nobreza. A única cidade resistente que sobrou depois disso é Relobel. O exército do rei feiticeiro no norte chegará a Eazenaru, e entre o rei Zanak e o general Nimble, o que resta na capital não tem salvação. Você espera alguma resistência? Clem perguntou com cautela. Bren balançou a cabeça. Na verdade não. Os agentes de inteligência do rei feiticeiro eram muito meticulosos. Philip era um monarca muito pobre, ele maltratava os mercadores e suas famílias. Ele não pagava devidamente pelas mercadorias, e não era apenas mesquinho com ouro quanto a isso, foi igual quando começou a pagar seus servos, ele era prático.
Com as mulheres que trabalhavam no castelo. As pessoas que ele deixou no comando não eram melhores. Espero plenamente que os portões se abram sem luta. Por um momento, o rosto de Bren ficou sem cor. Mas também, aquela onda. Aquela que quebrou a vontade de resistir desta cidade. Irrantel fica muito longe daqui, mas chegou até aqui, onde você acha que parou? Eu juro, nunca senti medo assim antes. Você sentiu medo? Clint perguntou curioso. Quero dizer, caí de joelhos, mas nunca me senti tão enérgico como depois disso. Não, não fiz isso, e esse é o meu ponto. Quando a onda me atingiu, claro que caí de joelhos como todo mundo, mas senti o mesmo vigor, como se pudesse enfrentar o mundo e vencer. Lobel ficou totalmente aterrorizado além de qualquer medida, e capitulou apenas para manter suas vidas. Se ele pode impor o terror e o poder a esta distância, e quem sabe até onde foi além disso, então este é o mundo dele, e nós estamos apenas morando aqui enquanto ele nos informa sobre esse fato. É uma coisa muito assustadora saber que um poder como esse pode existir. Bren disse suavemente. Mas, ele acrescentou, animando-se um pouco. Parece que ele está do nosso lado, e qualquer coisa com esse tipo de poder não precisa mentir para nós, então não tenho escolha a não ser acreditar nele. Então, eu acho que amanhã será muito, muito fácil. Bom, isso é um alívio. A princesa me disse que quer ir com o exército. Clint respondeu, sua voz ainda estava um pouco ansiosa, mas claramente a informação de Bren o deixou mais à vontade. Entendo, bem, vou informar o rei sobre a decisão dela. Vai. Durma um pouco. Ele disse com uma piscadela que trouxe o rubor cereja desbotado de volta com força total ao rosto de Clint enquanto ele se virava e se afastava. É a Zenaru. Chautiar estava feliz. Verdade seja dita, ela saltou bastante, tanto que ela estava se lembrando do animal de estimação que Lord Ains havia feito para si mesmo. Não era a sua analogia favorita, já que ela não gostava da pequena fúria. No entanto, seu humor era tão positivo que ela não conseguiu evitar. Você está feliz hoje? Zariuzu disse de uma mesa no grande salão enquanto entrava e se sentava. O salão era bom o suficiente, ainda mais luxuoso do que qualquer coisa na Vila dos Homens Lagarto, mas nem de longe tão bom quanto o que ele tinha visto em Nazarick. Paredes de pedra tosca, uma mesa, e cadeiras longas, e bem lixadas, um lustre alto com luz mágica contínua sobre ele, uma prateleira de vinho ao longo da parede, e dois carrinhos de servir com materiais adequados para comer e beber, como xícaras, tigelas, e assim por diante, e algumas lareiras em intervalos estratégicos para aquecer o ambiente nos meses frios do inverno. Chautiar entrou vestida com sua habitual roupa vermelha e preta, e carregando a sombrinha que sempre carregava quando planejava sair. Eu estou, e por que não deveria estar? Isso quase termina a tarefa que Lord Ains nos atribuiu, só resta uma cidade depois da capital, e não precisamos nos preocupar com nenhuma delas, apenas vamos para o sul para nos encontrarmos com Gargantua. Terminar uma missão para o Supremo é a maior. Bem, a segunda maior honra que qualquer guardiã poderia esperar alcançar. Ela disse com um suspiro de saudade. Depois de semanas com Chautiar, ele não precisava saber o que ela considerava a maior honra. Ele estava bem acostumado com ela agora, e tinha uma ideia de quem ela realmente era por baixo de seu exterior doce, seu massacre casual de qualquer um em seu caminho desmentia o exterior inocente e doce. Mas apesar de tudo isso, ele também viu que esse exterior não era realmente uma fachada, pelo menos não para ninguém que ela considerasse um camarada. Ele não tinha ilusões sobre si mesmo a esse respeito, ele não era um deles, Vanessa. A simples menção dela parecia deixar a pequena vampira irritada, mas ela parecia gostar do garoto que o visitava às vezes, mimando-o como se fosse seu. Ela também parecia favorecer a garota humana, Neia, que foi a primeira humana a chamar seu mestre de Deus, ou pelo menos, não a considerou sem valor como fazia com a maioria dos outros. Ele, no entanto, manteve seu próprio conselho sobre esses assuntos, e disse: é verdade, admito que não imaginava que tudo correria tão bem assim, nos disseram que eles eram incompetentes. Mas nesse nível? Só posso atribuir isso para o brilhantismo do rei feiticeiro, ele certamente deve ter orquestrado tudo isso para que tivéssemos uma vida fácil. Sua voz estava cheia de admiração e respeito. Embora uma parte dele dissesse isso apenas para agradar Chautiar, a quem ele queria manter feliz,
e elogiar seu mestre sempre conseguia isso. A verdade é que ele se perguntava se não seria também altamente preciso. O rei feiticeiro mostrou repetidas vezes que era capaz de maquinações devastadoramente sutis, derrubando um império em poucos dias, expondo e eliminando a arma secreta da teocracia Slane, e sua habilidade de usá-la, e então tomando seu guerreiro mais forte, e aquela arma para si mesmo, junto com inúmeros outros objetos de valor incalculável. Ele poderia ter providenciado isso também? Foi um pensamento assustador que ele poderia. Sim, ele realmente poderia. Ele sentiu um alívio permanente por seu povo ter se rendido em vez de continuar a lutar. Era verdade que nas horas tranquilas ele às vezes tinha momentos de frustração pelas perdas deles, até mesmo de amargura, mas o tempo mostrava a sabedoria da rendição, e mais vidas estavam sendo salvas do que as perdidas como resultado das reformas, e da magia importada. Do rei feiticeiro, curando doenças, reduzindo a zero as perdas por morte no parto, e acabando com a ameaça dos homens rãs para sempre. 50 vidas por séculos de prosperidade. Chautiar sentou-se sorrindo enquanto tudo isso passou por sua mente em um momento. Lord Ains diz que assim que alcançarmos o novo caminho, devemos marchar pelas terras entre Restize e a teocracia, e apoiar a General Rockbruise, e Aureole ou Megan invadindo a teocracia. Você acha que encontraremos alguma resistência? Ela perguntou curiosamente. Não posso dizer com certeza, viajei um longo caminho, mas nunca ousei colocar os pés na teocracia Slane, eles teriam me matado. Ele disse balançando a cabeça. Como consequência, não sei nada sobre os assentamentos não humanos além das suas fronteiras. Eu vejo. Ela fez beicinho. Acho que não tem jeito. Quanto tempo falta para podermos sair daqui? Ela perguntou, sua voz assumindo um tom de leve aborrecimento. Dias. Ele disse. Estou apressando o estabelecimento de um governo temporário até que o rei Zanak possa restabelecer sua autoridade. Assim que tivermos algumas pessoas selecionadas e aprovadas, nos retiraremos. No entanto, há uma coisa que você pode fazer para garantir que tudo corra bem. Ele disse. O que seria? Ela perguntou, com uma pitada de entusiasmo em sua voz enquanto pensava em outra forma de servir a glória de seu mestre. Quando tivermos as pessoas selecionadas para comandar as coisas temporariamente, vou apresentá-la, então quero que você libere sua intenção de matar, aterrorize-os além de qualquer medida, para eles pensarem que você pode retornar infeliz se houver o menor indício de corrupção quando os substitutos enviados pelo rei chegarem. Não temos tempo para garantir que todos sejam de natureza inteiramente honesta, mas temos tempo suficiente para assustá-los, e terem medo até mesmo de considerarem se comportar de forma desonesta. Ele disse com sua competência mecânica. Chautiar pensou sobre o que havia dito por um momento, e depois assentiu lentamente. Sim, posso ver isso. O que devo fazer enquanto isso? Ela perguntou. Aproveite a cidade por 2 ou 3 dias, eu cuidarei de todos os assuntos administrativos, talvez encontre algumas lembranças legais para dar de presente quando você retornar a Nazarick. Ele sugeriu diplomaticamente. Parte dela se perguntava se deveria fazer beicinho ou ficar furiosa com isso, não fazer nada por alguns dias enquanto ele tomava todas as decisões quase parecia um insulto, mas ela não encontrou nada de insultante em suas palavras, verdade seja dita, parecia que ele a estava protegendo de ficar entediada. Você tomou a cidade sozinha, Lady Chautiar, você derrubou o Senhor do Mal em nome do Rei Feiticeiro, você fez sua parte, deixe-me fazer a minha, e sairemos daqui em pouco tempo. Ele acrescentou, sua voz calma e apaziguadora, e isso a acalmou como pretendia. Tudo bem, mas se alguém sair da linha, me avise imediatamente. Ela disse com firmeza. Claro, Senhora Chautiar. Ele disse com uma inclinação de cabeça. Os próximos dias transcorreram exatamente como ele disse que aconteceriam. Ela encontrou algumas bugigangas inúteis, alguns brinquedos que eram únicos, e que Aura e Mare poderiam gostar, alguns animais de estimação exóticos que ela não tinha visto antes, coisas simples, mas não eram. Não foi totalmente desagradável, e então chegou o dia. 13 homens com roupas finas estavam sentados ao redor da longa mesa no refeitório do castelo, variando de gordos a magros, altos a baixos, velhos a jovens, barbeados ou com barbas grossas. Eles tinham apenas 2 coisas em comum: todos eram de fora da facção de Philip, e todos eram da classe mercantil, embora de uma variedade de campos,
com laços apenas duvidosos com os nobres, se é que existiam. Zarizu estava na cabeceira da mesa, e todos os representantes escolhidos olharam para ele com expressões que variavam da curiosidade à dúvida. Boa tarde. Ele olhou para eles, e então falou: Todos vocês sabem por que estão aqui, e todos vocês sabem quem eu sou. Tenho certeza que parece estranho ter um general homem-lagarto liderando um exército diversificado para restaurar um rei humano ao trono de um país diferente do país do mesmo. Ele disse, deixando sua voz gotejar ironia enquanto falava. Expressões de concordância uniforme o saudaram, assim como o silêncio. Vocês sabem que fui escolhido para essa missão, e é claro, sabem que estarão encarregados de supervisionar temporariamente os assuntos da cidade até que o rei Zanak restaure completamente a ordem, e estabeleça seu próprio governo adequadamente novamente. Pois agora estarei me movendo da cidade com minha colega, e meu exército, junto com todos os voluntários que escolheram vir comigo. Mas antes de fazer isso, gostaria de apresentá-los àquela que matou o senhor anterior. Ele disse com a maior cortesia. Lady Chautiar, por favor, venha aqui. Ele disse por cima do ombro, e bem na hora, a doce monstrinha saiu parecendo muito com o tipo de garota que o senhor anterior teria caçado. Ela ficou ao lado dele, e contra sua vontade, apreciou seus olhares perplexos. Minha senhora, poderia demonstrar por que é uma má ideia envolver-se em qualquer forma de corrupção, nepotismo, exploração, roubo ou abuso da população depois de partirmos? Ele perguntou, mantendo sua voz como a alma da educação. Claro, Zarizu querido. Ela disse com falsa sinceridade, e liberou a onda gelada de sua intenção de matarem todas as 13 pessoas na mesa, ao mesmo tempo que revelou sua aparência monstruosa para aquelas figuras chocadas e aterrorizadas que estavam com muito medo naquele momento para sequer fugirem. Desagrade meu mestre com essas coisas, e eu retornarei para buscá-lo. Ela disse, estendendo o braço à sua frente, apontando o dedo para cada um deles, até que seu braço voltou para o lado, a intenção de matar desapareceu, e ela voltou à aparência da garotinha mais doce e inocente de todos os tempos. O cheiro de amônia estava no ar, e o tremor era forte o suficiente para ser levemente audível. A questão está clara, e por isso estamos indo embora. Não a force a voltar. General Zarizu disse com uma voz entrecortada e enérgica. Então ele simplesmente caminhou em direção à porta com Chautiar, deixando todos eles tremendo. A longa marcha para fora da cidade foi motivo de muito alarde, a derrubada do senhor foi amplamente celebrada, assim como todos os gastos feitos pelo exército que ocupava a área ao redor da cidade. Agora eles estavam partindo pacificamente, e marchando para o sul, para um fim que só o futuro diria. Sala do Trono de Nazarick. O que você encontrou? Ains perguntou aos Eggted assassins que estavam prostrados diante de seu trono. Mestre, exploramos a cordilheira até encontrarmos a entrada do reino dos Anões Negros, e como os Anões das Montanhas que fazem fronteira com o Império, e Restize, é um reino subterrâneo, com grandes cidades também, sua população é muito grande, estendendo-se por grande parte da região. Há muito mais deles do que seus primos no norte. O orador disse com uma voz suave e respeitosa. Isso faz sentido, o norte foi quase exterminado pelos Quagoa. Ains disse pensativamente. Será que suas cidades estarão no caminho da construção de Gargantua? Ains perguntou. Meu senhor, parece que sim, mas isso será verdade, não importa onde Gargantua ataque. Passamos dias vasculhando o interior em segredo, eles são vastos. Se Gargantua nivelar a montanha onde atualmente pretendido, isso destruirá ou danificará gravemente duas cidades. Ele respondeu. No entanto, também não há nada que eles possam fazer para impedi-lo, meu senhor. Eles não têm metal melhor do que adamantite, e não tem ninguém que possa usar magia além do quinto nível. Assistimos a uma luta entre dois de seus melhores guerreiros, e descobrimos que eles não são mais poderosos do que qualquer um dos humanos que Sua Majestade encontrou ou sobre os quais coletou informações. Eles podem ser esmagados com segurança, como se nem estivessem lá. Ele disse com confiança. Entendo, e os elfos negros além das montanhas? Ains perguntou. Eles estão organizados em linhas tribais, algumas tribos são estabelecidas, algumas são nômades, ambos os grupos negociam juntos, e com os anões negros sob as montanhas, eles trocam alimentos, peles, e outros bens encontrados nas planícies em troca de equipamentos de metal.
A magia não excede o quinto nível, e eles também não possuem ninguém capaz de causar danos a você ou a seus campeões, meu senhor. O Egghead Assassin disse, novamente com confiança. Você acha que eles simplesmente nos deixariam passar por suas terras? Ele perguntou. Ou eles brigariam por causa disso? É nossa opinião, meu senhor, que como ambos valorizam a força, a visão de seus exércitos seguindo Garganto obrigaria sua completa submissão com pouca dificuldade. O assassino respondeu com orgulho. Entendo, bem, talvez um pouco de diplomacia primeiro. Obrigado, você se saiu bem, você pode retomar suas funções normais assim que tiver feito um relatório escrito completo sobre tudo o que aprendeu. Ainz disse, e gesticulou para os assassinos partirem. Somos indignos de tal louvor, mas agradecemos, ó Senhor, por sua bondade para com seus humildes servos. O porta-voz deles disse, então eles se curvaram, e se afastaram. Sebas, disse Ainz, alerte Gondo sobre minha vinda, então peça a Tuari, e Yuri Alfa que se juntem a mim em meu escritório. Peça a Aura, e Mare que venham me ver imediatamente. Tenho uma tarefa para eles. Imediatamente, meu senhor. Sebas disse com uma reverência.